Olá, sejam todas muito bem-vindas em mais um programa Inspire. Estamos aqui mais uma quinta-feira, que alegria estar com vocês. Estamos aqui também conectados com a rede Super. Que alegria poder entrar na sua casa nesse dia. E hoje o nosso tema está muito interessante. Nós vamos falar sobre mulheres nas finanças. Ah, mulherada, hoje a gente vai aprender sobre essa área tão importante. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas empresárias que trabalham diretamente nessa área. Elas trabalham com finanças. Eu estou aqui com a Flavi, eu estou aqui com a Camila e elas vão conversar com a gente hoje, vão nos ensinar, porque eu falei, gente, eu também preciso aprender muito sobre essa área. E a gente quer que através desse programa você realmente possa se sentir inspirada a se envolver mais nessa área financeira, que é uma área que geralmente nas famílias é uma área que dá muito problema. Muitos casamentos são desfeitos por causa disso. Então você, mulher, hoje vai aprender um pouco mais sobre esse assunto, que é tão importante. Seja você casada, solteira, é um assunto que nós precisamos muito aprender. Como eu disse, eu quero ouvir muito. Mas primeiro eu quero que elas se apresentem para você aí de casa. Vou começar aqui com a Flavia. Eu quero que você fale para a gente o que você faz, o que você também faz aqui na igreja, que eu sei que você é bem ativa aqui na Lagoinha Orlando Church. E muito obrigada por aceitar nosso convite. Ô Marcela, obrigado, viu? Que prazer estar aqui nesse programa Inspire. Muito obrigado pelo convite. Eu sou a Flávia Santana, aqui na igreja eu faço parte da liderança do curso de finanças, do curso dos Gerações. É um curso que realmente fez toda a diferença na minha vida. E eu também faço parte do CRI Mulheres, né? Junto das nossas líderes, a CRI, a Elaine. E eu trabalho com finanças aqui nos Estados Unidos também. Então, eu trabalho como educadora financeira. E nós damos aulas gratuitas de finanças. A gente trabalha ativamente com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Mas trazemos essa importância, né, de cuidar das finanças. Essa importância de olhar para as finanças, né, como profissão mesmo. Então, a gente atende muitas famílias e... Realmente, tem uma estatística que fala que mais de 50% dos casos de divórcio, já trazendo uma estatística aqui, começando com estatística, é por causa das finanças dentro das casas. Então, como é importante, né, esposa e marido, né, os dois juntos, cuidarem dessa área financeira. E eu estou só me apresentando, eu sou a Flávia Santana e eu estou aqui muito feliz de poder transbordar um pouquinho de conhecimento financeiro sobre todas vocês maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada, Flavia. A gente também está aqui com a Camila. Eu quero que você se apresente para o pessoal que está em casa, Camila. Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder ser inspirada e inspirar também outras mulheres. E eu estou aqui na Lagoinha fazendo parte do CRI também, junto com a Flavi, do CRI Mulheres, né? Somos cristãs empreendedoras. E também sirvo no Kids, né? Então, é um prazer a gente estar aqui servindo, contribuindo, florescendo, crescendo. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? E na empresa hoje, que eu atuo junto com meu esposo, eu cuido dos bastidores ali da empresa. Então, a gente fala muito sobre finanças e eu queria também levar para o lado, né, de quando a gente conhece o Senhor, a gente crê no Senhor, a gente crê também que não é só sobre cálculos exatos, mas também é sobre fé, né? Então, eu queria contar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa conversa hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom você ter falado isso, porque nós vamos aqui dar para vocês, nesta manhã, ferramentas. Talvez você esteja hoje vivendo uma crise financeira. Talvez você tenha aquela vida, eu trabalho, parece que o meu dinheiro não rende. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu quero começar pela Flavi. Essa mulher que está hoje, gente, eu trabalho, meu marido trabalha, mas parece que as contas nunca fecham, parece que o dinheiro não rende, a gente não consegue avançar, a gente não consegue conquistar. Eu só vivo para pagar conta. Alguém se identifica? Então, o que você falaria para essa mulher? De que forma ela pode mudar essa realidade na vida dela?
Olha, tem realmente muitas famílias vivendo isso. E eu vou te falar uma coisa. Quando a gente não mede as coisas, a gente não consegue ter a noção. A gente não consegue criar metas. A gente não consegue ter clareza de onde a gente vai chegar. Então eu creio que a primeira coisa seria... A primeira coisa seria Deus, mas eu vou falar Deus depois, porque eu quero começar dando essa dica de organização. Sim. Porque muitas vezes existe o ganho do dinheiro, você vê o dinheiro entrando, só que ele sai da sua mão assim e você não consegue reter, né? E na Bíblia fala que aquele que retém mais do que é o justo, ele empobrece. E a alma generosa, ela prospera. Então, tem esse princípio bíblico por trás também. Então, realmente alinhar a sua oferta, o que Deus colocou nas suas mãos, né? E também está na Bíblia, que não deve pensar o homem que a sua força do seu braço que adquiriu riquezas. Mas quando você dá a glória a Deus, você coloca, não, foi Deus que me deu a capacidade de adquirir riquezas. Você começa também a usar o que a Camila falou aqui, a fé nas suas finanças também. E entregar o dízimo também, dízimos, ofertas, votos, esmolas. Isso é algo que toca o coração de Deus. Porque está na Bíblia que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, às vezes, chegou a hora de você começar a ser credor de Deus. E você começar a usar da generosidade, porque a alma generosa prospera. Então, muitas vezes, não é o alto e o baixo. Você tem que identificar a causa que está fazendo a sua vida financeira ficar no alto e no baixo. E muitas vezes tem a ver com a generosidade. Outras vezes tem a ver com a falta de administração. Porque nós somos mordomos de Deus, né? O princípio da mordomia é muito falado no curso de finanças. O princípio da mordomia é o seguinte: todas as nossas riquezas, então se não foi a força do nosso braço, foi Deus que nos deu a capacidade de gerar essa riqueza. Então, tudo é dele. E na hora que tudo é dele, nós somos mordomos. E nós usufruímos no processo de tudo que ele tem para dar. E é muita coisa mesmo, porque nosso Deus é um Deus dono do ouro, da prata, de riquezas. E nós usufruímos no processo disso, só que o dinheiro é dele. A Camila antes aqui estava me contando uma experiência que eu até gostaria que ela contasse, não sei se... Com certeza, é um bate-papo, fiquem à vontade, tá? Uma vai que é uma experiência que bate exatamente com isso que eu estou falando, que é quando Deus fala pra gente, o que a gente deve fazer. Às vezes é ofertar na vida de uma pessoa, às vezes é realmente ali... E aí eu vou passar para a Camila para ela falar essa experiência. E aí a gente ao longo da conversa vai falar mais sobre organização financeira para não acontecer isso, de altos e baixos. Você organizar, você focar, você criar meta. E na hora que chegou na meta, você ali olhar, né? E calcular uma nova rota. Porque tem gente também que a minha meta é essa. Parou ali, aí não calcula uma nova meta da próxima. E aí começa o quê? Se as finanças não estão subindo, elas estão caindo. Não existe estabilidade. E muitas vezes a gente quer viver uma estabilidade. E aí sobre essa parte de reter mais e ouvir o Espírito Santo, né? De quando ele fala para nós que os recursos são todos dele, né? Então eu queria que a Camila falasse essa experiência que foi muito legal. Exato, eu vivi isso recentemente e assim, eu creio muito que, como a Flavi falou a palavra, né, de Deuteronômio, que é Deus que nos dá a capacidade de produzir riquezas, né? Mas para que a gente receba essa capacidade do Senhor, a gente tem que estar alinhado aos céus. A gente precisa ouvir a Deus para que Ele nos direcione para onde que aquela riqueza vai ser destinada, aquele dinheiro, aquele valor. A gente está falando de finanças aqui, para onde que aquele dinheiro, aquele recurso que Ele colocou na nossa mão vai ser direcionado. Então acho que tudo vem dele e passa por nós. Né? E comentando sobre a experiência que eu vivi recentemente, eu estava fazendo minha unha, conversando com a manicure, e ela fez o carisma já. E a gente falando de prosperidade bíblica, da aula que o pastor Leo ministra, né? E ela falou sobre isso, sobre a gente ofertar na vida de outras pessoas. E ali o Espírito Santo começou a falar no meu coração um valor, 250, 250, 250. Gente, e eu conversando com ela e não saía do meu coração, 250, 250. E a unha é tipo $70, 80, no máximo 100, que geralmente é a minha unha. E ali, quando eu fui fazer o pagamento, eu falei, beleza, então já que tá vindo no meu coração esse 250, amém, é esse valor que eu vou pagar para ela hoje. E depois ela me mandou uma mensagem com um comprovante que era exatamente o valor que ela precisava para pagar o aluguel do espaço dela naquele dia.
E ela me mandou o comprovante de 250, eu virei pro meu esposo e falei, olha isso. Então, assim, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir. E às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Ah, não, pelo amor de Deus, deixa eu pensar aqui de novo, porque pode ter alguma coisa errada. Mas não, é tudo do Senhor, só passa por nós, a gente é só o canal. Isso é tão maravilhoso, esse tema da generosidade, porque a gente começou, né? Mas parece que o dinheiro nunca dá, nunca é suficiente. E o primeiro ponto que vocês estão trazendo é a generosidade. E é algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo e com meu esposo sobre ofertas generosas e sobre não ter medo. Quando Deus te der um valor, isso é tão poderoso. Então talvez seja essa chave que você precise para abrir uma nova estação nessa sua área financeira. A pergunta que eu te faço aí de casa é: você tem sido uma pessoa generosa? Porque muitas vezes, sabe, a gente se coloca só naquela situação. Eu preciso ser abençoada. Eu preciso receber. Nossa, fulano me deu tal coisa. Nossa, você não acredita que eu recebi tal coisa. Só que eu preciso ter um coração que eu quero abençoar. A palavra de Deus fala, melhor é dar do que receber. E eu acredito que esse coração generoso, ele vai abrir muitas portas para você que está em casa. Talvez hoje você tenha vivido só para você, só para pagar suas contas. Que tal você perguntar para Deus, Deus, quem que o Senhor quer que eu abençoe essa semana? Ah, eu creio que muita chave vai virar na vida dessas pessoas, né? Vai. E a mentalidade, né, Flavi, antes de você complementar também, a mentalidade de escassez versus a mentalidade de abundância, né? A gente que vive no reino, a gente tem que entender que o nosso Deus é abundante. E se a gente faz parte desse reino, a nossa mente precisa ser uma mente de abundância. Então, quando a gente pensa, eu vou abençoar a pastora Marcela com um valor, com algo que Deus colocou no meu coração. Ah, mas vai faltar, mentalidade de escassez. Mas no reino a gente vive mentalidade de abundância. Nada falta em Deus. Maravilha. Nada. Em cima desse tema, né, de mentalidade de escassez, a escassez é muito perigosa. É muito perigosa e realmente faz, às vezes, a gente viver aquele negócio que é meio clichê, mas é inimigo do extraordinário. Muitas vezes você está vivendo um bom e existe um extraordinário para você viver, mas a escassez não te deixa viver esse extraordinário, né? E às vezes a gente só vê duas saídas. Ai, ou eu faço isso ou aquilo. E às vezes a opção de Deus da abundância é outra. É algo assim, é uma estratégia. Ah, Senhor, eu vou para essa empresa ou para outra. Que tal as duas? Que tal a gente pensar na abundância? Ah, mas e se eu me levantar e me posicionar no meu negócio e tal? Será que vai ter lugar para mim? Existe lugar para você. Você não vai estar tomando o lugar de ninguém. Deus não te colocaria na terra para tomar o lugar de outra pessoa. Pode saber disso. Tem lugar para todo mundo aqui nessa terra. Então, você pensar em você crescer, sabe? Sem passar por cima de ninguém. Fazendo tudo correto. Porque fidelidade absoluta é um dos temas que a gente traz demais dentro do curso de finanças dos Gerações. A fidelidade em tudo. Desde as pequenas coisas. Desde você estar com um carrinho de mercado e não deixar no lugar errado. Ir lá, colocar no lugar do carrinho. Desde você não ter a internet gato na sua casa. É algo que está fora do planejado. Qualquer coisa que o Espírito Santo colocar de alerta que você esteja fazendo. Porque às vezes, olha só, o gato, às vezes, se você pega o oficial, ia ser $40, $50. Sei lá, o original. E aí você está economizando $40. Vamos colocar assim. Sabe a mensagem que você está entregando com esse ato? Deus não pode me dar $40 para eu pagar para ter uma televisão dessa. Nossa, é verdade. Você está entregando a sua mente escassa, colocando assim, não, Deus, imagina que Deus vai me dar $40, eu não tenho esse dinheiro, né? Ia fazer muita diferença na minha vida. Então essa é a mensagem que nós estamos entregando para Deus todas as vezes que nós não confiamos no poder dele. Então, muito bom você falar sobre isso, porque eu acredito que isso é algo que está muito enraizado na cultura brasileira, que é a questão eu quero sempre receber vantagem. Eu quero ter a minha vantagem. E aí, com isso, a gente vê muitas pessoas como é o tal do gato, né? Algo tão simples. E talvez na sua vida, a gente vai te fazer hoje pensar muito, analisar muito. Porque o que nós queremos aqui hoje? Te inspirar você, mulher, a ter uma vida financeira mais saudável. Porque isso é um motivo pelo qual muitas pessoas sofrem, mas muitas.
né? Então a gente está querendo te ensinar e te dar caminhos para você sair daí e para um lugar melhor que Deus deseja te levar. E eu acredito que uma coisa que é muito forte na cultura brasileira é a tal da vantagem. Isso a gente não vê. Por exemplo, meu marido uma vez ele foi pegar um ônibus na Europa, na Suécia, ele me contou. E ele falou assim, ele foi no ônibus e o ônibus não tinha cobrador. Ele perguntou assim, mas vocês não têm cobrador? E o motorista falou assim, não, nós não temos. Mas e se a pessoa entrar e não pagar? Aí o motorista virou para ele e falou assim, mas quem faria isso? Tipo assim... Quem faria isso? Então você vê que é algo assim da nossa cultura muito forte. Ganhar vantagem. Se ninguém me vê, eu não vou pagar. Se ninguém me cobrar, eu não vou pagar. E isso é uma mentalidade de escassez. E eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. O quanto isso pode estar travando a vida dessa pessoa que está ali em casa. Não, e isso é muito importante mesmo na nossa cultura, porque a gente sempre olha pra gente buscando querer vantagem pra gente, né? Eu vou contratar um serviço de uma festa, a pessoa me cobrou R$300. Ah, mas você não poderia me cobrar 250? Porque eu quero pagar menos. Então a gente sempre está olhando pra gente e querendo, né, se beneficiar de alguma forma. Mas isso faz parte da mentalidade de escassez. Então, assim, se você quiser viver do lado da escassez, continua agindo dessa forma. Mas se você quiser viver do lado da abundância, tem que virar a chave. Tem que começar a pensar no outro. Isso é uma dica boa. Então, peraí, não pede desconto? Como é que é? Ah, então, olha só. Gente, eu sou uma pessoa, eu tenho dificuldade de pedir desconto. Eu olho assim e falo, beleza, é R$300, eu posso pagar? Beleza, vou pagar. E se não é, eu vou procurar um outro serviço que se encaixe à minha realidade. Mas se você gosta de pedir desconto, peça, tá tudo bem. Mas sempre tenha, sabe, esse olhar, né? Eu tô agindo com o olhar da mentalidade de escassez ou mentalidade do reino. Tem gente que é exagerado, só compra se tiver desconto. É porque eu acho que tudo depende daquilo que você vai adquirir, né? Às vezes você está falando de um carro, poxa, você está numa loja, num carro, você vai pagar caro, poxa. Mas às vezes você pede serviço para alguém que vive daquilo. Né? Uma pessoa simples, uma pessoa que faz um bolo, uma pessoa que vai fazer uma encomenda. E você precisa pensar, poxa, eu preciso abençoar essa pessoa, né? R$50 não vai fazer diferença para mim, mas pode fazer muita diferença para ela. Eu acho que essa mentalidade, essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. E Flávia, eu queria que você falasse o foco do Gerações. Gente, o Gerações, para você que está em casa, é uma área, né, aqui da Lagoinha. Nós temos o líder do Gerações Global e nós temos Gerações em todas as Lagoinhas. E eu amo, gente, eu amo Gerações e uma das coisas que eu sou fã da Lagoinha é justamente o Gerações. Porque no Gerações você tem curso para os pais, para os filhos, você tem curso para namorados, para noivos, para casados. É maravilhoso. E você tem curso de finanças. Olha isso. E eu queria que você falasse, Flávia, qual é o foco principal para a pessoa que está em casa, que ela pode buscar na sua igreja, na sua Lagoinha. Se você tem uma Lagoinha mais perto da sua casa, procure se informar. Qual é o foco principal do curso de finanças no Gerações? Gente, olha, o Gerações, eu já trabalhava com finanças antes, eu fiz faculdade de administração no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu também fiz um Bachelor Degree in Management, que é administração também. E quando eu entrei no curso de finanças, faz 2 anos... 2 anos que eu fiz a primeira turma, que eu fui como aluno, né? Que é progressivo também. Primeira turma você faz como aluno, depois você pode ser co-líder, se aquela matéria, né? Se aquela aula, se aquele curso fez um impacto na sua vida, você tem a oportunidade de causar esse impacto na vida de outras pessoas e ministrar esse curso, né? Na próxima nós fomos co-líderes e depois eu e meu marido, a gente foi líder do curso de finanças e ministramos algumas turmas, né? Do curso de finanças. O foco do curso de finanças realmente é estabelecer como funciona para Deus, sabe? Como que Deus quer atingir suas finanças, Ele quer prosperar suas finanças e como você deve se comportar. O que a Bíblia diz sobre como você deve ser em relação aos seus assuntos financeiros. Então, para mim, que sou cristã desde criança, o que eu vi ali, eu não encontrei em faculdade, eu não encontrei muitas vezes sozinha lendo a Bíblia. Entendeu? Porque você pode alcançar sozinho? Pode alcançar sozinho. Só que vai ter que rastrear todo. Ver lá que tem mais de 3.500 versículos falando sobre dinheiro, que é um tema que é mais falado do que muitas outras coisas. É mais falado sobre dinheiro na Bíblia do que fé, se a gente for pensar.
Então, assim, é um tema muito discutido. Por quê? Porque o senhorio da nossa vida você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao dinheiro, a mamon. Então, todas as vezes que nós pensamos em dinheiro para tomar uma decisão, e não por fé, nós estamos entregando o senhorio da nossa vida, não a Deus. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes, olha só, tem a ver com aquela primeira pergunta que você me falou. Sabe aquela vida de alto e baixo? Então é assim, você ganha dinheiro, né? Na hora que você ganhou um dinheiro suficiente ali, que você falou assim, não, tá bom, agora eu ganhando isso por mês. O que acontece com você? Às vezes você começa a relaxar, quase não vai mais na empresa. Às vezes você começa a tomar decisões que te sabotam. E aí isso prova, às vezes você dorme um pouquinho mais, você desacelera, você vai... Por quê? Porque você estava interessada no dinheiro. Porque se a sua profissão é por propósito, você nunca vai parar. Na hora que tiver muito, você vai querer mais. Hoje eu trabalho com algo que me realiza profissionalmente. Então eu sei que o espaço que eu tenho, eu quero crescer. Eu quero ser mais conhecida. Eu quero poder ajudar mais famílias. Quando você encontra propósito dentro da sua profissão, você não para de trabalhar quando você ganhou dinheiro. E ali prova por que você estava trabalhando. Se era por propósito, se era porque era plano de Deus para você abençoar outras vidas, que era porque é um ministério que Deus entregou na sua mão, a sua empresa, ou se era por dinheiro. Porque quando é por dinheiro, aí acontece muito isso. Você começa a trabalhar, meu Deus, ganhei um bom dinheiro, aí agora eu desanima, aí cai, aí as vendas da empresa começam a cair, o financeiro da empresa começa a ficar desorganizado, tudo. Ai, meu Deus, tenho que pegar na empresa, aí volta lá. Aí fica naquele alto e baixo, muitas vezes. Porque Deus tem um caminho de crescente, mas um caminho de crescente quando nós cumprimos os princípios bíblicos. Então o curso de finanças da Lagoinha fala muito uma forma que você mostra na prática para Deus que o seu Senhor é Ele e não o dinheiro. E aí existem muitas matérias que a gente vai falando ali, e a gente já trouxe aqui algumas coisas, né, do curso. E mordomia é uma delas, né? Que quando a gente é mordomo de Deus, nós escutamos a voz do Senhor e nós administramos o nosso dinheiro conforme Ele quer, né? E muitas vezes, né, Deus quer entregar nas nossas vidas dinheiro para que a gente possa ajudar numa causa na África, para que a gente possa entregar o nosso dízimo corretamente, para que a igreja seja abençoada, para que a nossa comunidade seja abençoada. Para você influenciar dentro do seu bairro, fazer alguma coisa ali que você possa chamar mais pessoas. Porque a nossa vida, né, assim, pública, tem que ser um reflexo da nossa vida no privado. Então, quando a gente é fiel no pouco, esse também é um princípio que a gente ensina muito, quando você é fiel nas pequenas coisas, mas eu estou guardando só um carrinho de mercado aqui no lugar certo. Mas o que você está fazendo no mundo espiritual é mostrar para Deus, não, Deus, você é mais importante do que o meu tempo. Eu tenho tempo sim para fazer o certo, eu faço certo. E está na palavra, né? Se a gente não administrar bem as riquezas deste mundo, que são riquezas injustas, como que a gente vai receber as riquezas eternas que Deus tem para nós? Então, com fidelidade absoluta, nós começamos a... É de uma hora para outra, Flávia? Não é assim. Comecei a guardar o carrinho de mercado hoje. Não é? Mas é um processo e às vezes a gente é muito imediatista. A gente quer que aconteça naquele momento. Não, Senhor, agora eu estou te servindo, estou colocando aqui o dízimo. Mas e tanto tempo de plantação que foi plantado tudo errado, que você está começando a plantar agora o correto. Então, daqui a pouquinho você vai colher. Só que esse imediatismo, às vezes faz a gente tomar algumas decisões que não são tão sábias para as nossas finanças, né? Às vezes, e principalmente assim, as mulheres, eu vou falar, na minha casa sou eu que gasto mais, não tem como nem falar, entendeu? Então, e lá no Provérbios, né, quando fala da mulher virtuosa, fala que a mulher ali, ela vai ver os campos para ela comprar. Então, é uma mulher que se preocupa com a vida financeira da sua casa. Se preocupa em ter a casa de férias para a família. Por que ela estava vendo outro campo? Não é? Se preocupa em ter o melhor dessa... Ela faz as roupas, né? Então, ela é uma mulher que ela trabalha muito. Ela é uma mulher virtuosa, que ela faz e ela cuida ativamente das finanças da sua casa, né? E hoje Deus nos chamou para assumir esse papel também. Porque é pesado para o marido, às vezes, quando a mulher não se interessa na área financeira totalmente. E aconteceu comigo, deixa eu até falar esse caos bem rapidinho, pode. Que
O meu marido tomou um energético numa hora que ele estava assim, trabalhando muito aqui nos Estados Unidos. E ele passou um período que ele teve algumas convulsões. Ele teve 3 convulsões. Assim, uma seguida da outra. Por causa do energético? Por causa de um 5-hour shot, que é um energético daquele tipo rebite de caminhoneiro do Brasil, né? E aí a gente teve que levar ele às pressas para emergência. Entubaram ele e me deram um laudo assim que ele teve... que ele não estava mais ali, morte cerebral, um dano cerebral grave, que ele não passava. Entubaram ele e, de repente, do nada, eu estava vindo aqui para Orlando de férias com a minha família, eu e ele e tal, e alguns amigos, e aí eu acabei num hospital após ele ter múltiplas convulsões. Naquele momento, foi um momento assim, muito assustador na minha vida, e graças a Deus, depois de 2 dias, ele acordou, assim, e aí ele voltou e ele estava normal. Então, assim, foi um milagre de Deus ali. Coloquei todo mundo para orar, pastor, liguei para todo mundo. E ele voltou normal. Ok. Isso foi um choque tão grande assim na minha vida, na minha família, porque a gente começou a avaliar o que a gente estava fazendo. Eu fiz uma pergunta para ele. Amor, se você morrer, o que eu ia fazer? E eu percebi que ele não tinha nada preparado para mim. E eu achava que tinha. E ele agia como se tivesse, entende? Por quê? Porque o homem, ele vai providenciar pra gente essa segurança financeira. Então ele achava que ele nunca ia morrer e eu acreditava nele. Então eu brinco que foi isso que aconteceu. E realmente, o brasileiro é assim, guarda dinheiro pro futuro. Ah, mas se eu guardar pro futuro, eu tenho que ir hoje, né? Eu tenho que viver hoje. E se eu morrer amanhã, né? O que vai acontecer com esse dinheiro que eu tô guardando pro futuro? Se eu morrer amanhã, eu tenho que gastar tudo hoje. Aí você fala, não, então faz um seguro de vida hoje. Não, mas eu não vou morrer. Então guarda dinheiro pro futuro. Não, mas e hoje? Então faz um seguro de vida. Não vou morrer. Então fica uma coisa assim, que às vezes a gente não sabe o que pode acontecer se a nossa família, se às vezes a pessoa que cuida das finanças da casa, eu não ia ter senha de banco, de aplicação, de qualquer coisa que ele tivesse. E é importante que alguém tenha isso. E muitos maridos não se preparam desse jeito. De colocar num arquivo, falar assim, olha, esposa, isso aqui é o meu seguro de vida que eu tenho para você. Isso aqui, olha, nós temos aplicações. Nós temos esse dinheiro aqui emprestado. Nós temos esse dinheiro aqui no banco que está guardado desse jeito, que está bloqueado. Esse aqui é na bolsa de valores. Então é importante que a vida financeira do casal esteja clara para o marido e para a esposa. E eu passei por isso que eu falo para você, eu não quero que você passe por isso. Só que o futuro a gente não pode prever, a gente pode proteger. Mas prever a gente não pode, a gente não sei amanhã. Quem vai acontecer de morrer, quem vai acontecer de receber aquela notícia, que são as 3 piores palavras que uma pessoa pode receber, né? Você tem câncer. Então por que não ter um seguro, né, que tenha... no caso do Brasil, eu sei da Prudential, que lá opera, sabe? Assim, fazer com benefício em vida, que em caso de doenças graves. Aqui nos Estados Unidos existem algumas seguradoras que também têm essa parte. Então, ir atrás de informação nessa área também, para preparar. Porque as finanças da nossa família têm algumas bases. A fundação, a acumulação, que é onde vai crescer o dinheiro, e a distribuição, que é longevidade. Então, nós precisamos pensar sempre em longevidade. Só que, para isso, nós precisamos ter uma boa fundação. Porque, senão, a gente compra uma casa. Mas e se morre? O que acontece com essa casa? Como é que vai pagar esse empréstimo, esse mortgage? Como é que vai... Aqui nos Estados Unidos, existem taxas para você transferir a herança. Como é que vai ter o dinheiro para você conseguir ir transferir? Então, você precisa de um dinheiro vivo. Então, faz parte da fundação, do hoje. E a acumulação é viver com 70% do que você ganha. Flávia, difícil. Viver pelo menos, né, 70%. O indicado é 50%. Mas eu estou abrindo aqui um pouquinho, 70%. 10% para o dízimo. Agora quem está em casa, a cabeça bugou. Falei assim, 50%? Peraí, eu não consigo viver com 100% do que eu ganho. Como é que você quer que eu viva com 50%? Mas é sobre isso, né? A gente realmente... reorganizar as nossas finanças. Eu queria perguntar isso para Camila. De repente, essa pessoa que acabou de falar assim, não, ela falou que dá para viver com 50%, mas hoje eu não consigo viver com 100%. Eu junto o meu, junto o do meu marido, junto do meu filho, ainda não dá. O que essa mulher, como que essa mulher, Camila, poderia ajudar o seu esposo em casa a reorganizar essa vida financeira para que eles tenham um fôlego e possam viver, né, nessa plenitude, sair dessa mentalidade de escassez? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Exato. Então, quando a gente vem para o casamento, a Flávia estava falando coisas muito importantes aqui.
E às vezes é exatamente por esse motivo que a gente não mexe, né? A gente deixa, não, vamos passando o cartão aí, enquanto tiver limite a gente vai passando e vamos vivendo a vida, né? E os sonhos, né? A gente vai adiando, vamos passando o cartão e vivendo. Mas é importante a gente entender primeiro por que a gente deve organizar as nossas finanças. Né? A primeira coisa é essa. Então, não deixe, sabe, debaixo do tapete, achando que as coisas vão se resolver automaticamente, porque não vão. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender. No casal, sempre tem um que tem mais habilidade com os números, né? Então, eu acho que é sentar os dois e definirem quem vai cuidar das finanças, né? Acho que a visão, ela deve ser compartilhada também. Olha, a nossa família hoje, ela está aqui, ela está nesse ponto. Mas nós queremos chegar aqui. Então, como que a gente vai chegar lá? Então, tudo parte do princípio de definir primeiro a visão. Definiu a visão, quem vai cuidar? Quem vai sentar, fazer a planilha, pegar os cartões, ver como que a gente está hoje, né? Tá devendo alguma coisa, tem alguma coisa em atraso, tem que refinanciar. Senta e analisa como que está a sua realidade. E a partir dali vocês começam a administrar juntos, né? Senta uma vez por semana é o ideal, né? A Flávia estava falando aqui como que é a rotina deles ali de organização financeira. Mas se você não faz isso hoje, se você sentar uma vez por mês, já vai mudar muito o cenário que você vive hoje. Então senta os dois, né? Eu sei, gente, que não é fácil, tá? Ainda mais no início. Né? Não é fácil, um às vezes vai estar olhando uma direção, o outro em outra. É por isso que a gente precisa sentar e alinhar. Por quê? Teve uma palavra aqui que eu acho que foi o pastor Leo que pregou sobre essa palavra. Né? Antes de Jesus multiplicar os pães e peixes, ele falou o quê? Sobre organização. Né? Ele pediu para separar os cestos, organizar as coisas para que houvesse a multiplicação. Então Jesus está pronto para fazer o sobrenatural. Os recursos já estão todos disponíveis para a gente viver em abundância. Mas a gente precisa primeiro organizar. Então, seguindo esses passos, eu acredito que já vai te ajudar muito em casa. Eu acredito que muitas pessoas vão se organizar e vão ver que muitas vezes elas estão gastando mais do que ganham. E aí eu queria uma das duas me responder. Se a pessoa ela faz ali uma planilha e ela fala assim, meu Deus, eu estou gastando muito mais do que eu estou ganhando. Porque tem muita gente que faz isso e não tem noção. Porque não coloca no papel e aí só vai ficando negativo e não sabe por quê. E não visualiza onde está saindo, para onde está indo esse dinheiro. Eu queria que vocês dessem uma dica muito prática para a mulher que está ali. Ela sentou com o marido, resolveu tudo. Estou gastando demais. E a gente fala de cortes. Preciso fazer cortes para eu poder realinhar a minha vida financeira. Qual é a primeira coisa que a mulher, ela fala assim, não, isso daqui nós não vamos gastar mais. Vocês poderiam dar essa dica? Tipo, com o quê? Quais são as primeiras coisas que são eliminadas na vida de alguém que está com uma vida financeira muito bagunçada? Eu diria os supérfluos, né? Por exemplo, a gente que é mulher gosta muito de comprar roupa, sapato, maquiagem, bolsa. Cada uma tem o seu favorito, né? Então, assim, eu acho que não é que você precisa, às vezes, parar de comprar. Mas, um exemplo, a Flávia deu aqui um exemplo muito interessante de uma cliente que estava gastando $800 com roupa de academia por mês. E quando ela sentou para fazer... É uma realidade bem, né, distante para muitos de nós. É $800 de roupa de academia. $800, imagina, R$800, enfim. Não, absurdo. Por mês? É, por mês, né, Flávia? Uau. É porque a gente geralmente, para fazer ajudar ali a família, né? A gente pergunta, quanto que você gasta, né? Vamos colocar aqui, 5 mil. E quanto que você ganha? Nossa família ganha em torno de 8. Então você pensa, nossa, 3 mil a mais. Não, mas espera aí, tem mais 1.000 no mercado, tem mais 1.000 ali, que seja 7. Aí a pessoa olha e fala assim, não, espera aí. Para onde que está indo esses 1.000? Aí a pessoa pergunta para mim. Daí eu falo assim, não, eu que tenho que perguntar para você para onde está indo esse 1.000. Deve ser para aplicações, né? Para você poder juntar para o seu futuro. E aí teve uma pessoa que falou assim, não, peraí, Flávia, então você precisa me ajudar. Eu falei assim, não, então se você traz seus extratos para eu ver, né? Dos 3 últimos meses, a gente vai fazer ali vai olhar para a gente ver onde pode reduzir, né? E aí ela já voltou assim na outra semana que a gente combinou de marcar a reunião. Ela já voltou rindo. Falou assim, Flávia, não preciso nem de você, percebi. $800 de roupa de academia. Mas muitas vezes é por causa da recompensa. Entendeu? Trabalho tanto. Eu mereço comprar essa roupinha. Eu mereço comprar. E lá na minha casa eu tenho uma regra. Que é assim, eu posso comprar qualquer coisa que eu quiser. Meu marido me dá uma carta branca, eu posso comprar o que eu quiser. Só que eu vou usar. Eu preciso usar.
E você vai ver que existem tantas roupas no seu guarda-roupa que você não usa. Então, a gente precisa pensar inteligente. Olha só, não, eu preciso estar com essa marca, preciso comprar essa roupa para o ambiente que eu estou. Mas é uma coisa que às vezes você não está recebendo por isso. Por exemplo, uma pessoa aqui que é corretores de imóveis. Faz toda a diferença o corretor de imóvel ter um carro caro para ele mostrar uma casa. Ele vai vender mais por causa que ele precisa dessa aparência. É real essa parte. Um corretor de imóvel, né? Que ele vai com um carro mais acessível, mais caro, ele vai vender mais do que aquele corretor de imóvel que chega com um carro mais antigo, todo desalinhado, sem a roupa certa, falando de qualquer jeito. Não, o corretor de imóveis é um perfil que ele precisa de um bom carro, ele precisa de estar totalmente alinhado, uma boa roupa. Para quê? Para quando ele for mostrar uma casa, essa pessoa tem a credibilidade nele. Então a credibilidade trabalha junto com o que você comunica, né? Então essa pessoa precisa dessas roupas. Mas muitas vezes a gente não é uma corretora de imóveis, a gente não está fazendo isso. E às vezes está usando umas roupas assim, absurdas, é claro, sem precisar, sem você ter nada de retorno. Porque nosso Deus é um Deus investidor, ele pensa em retorno. Que retorno essa roupa tem te dado? Que retorno essa comunicação tem te dado? Por causa que ele é um investidor. Ele não vai investir num mordomo que é infiel. Que está pegando ali os recursos dele, jogando fora e não fazendo nada com isso. Não, peraí, eu preciso estar alinhada porque eu vou chamar as mulheres da minha casa para tomar um café e receberem mais de Deus. O Senhor vai te dar. Mas eu preciso estar alinhada só para mostrar para ela que... não, olha só, meu vizinho trocou de carro, eu também preciso trocar. Não, o marido vai ganhar mais. Não é. A gente precisa entender também o retorno do que a gente faz. Então, assim, você pega a sua conta e vê o que dá retorno. Existem despesas que são essenciais, mas você pode pegar... Pega seu último extrato, vou te dar uma dica prática. A gente dá essa dica também na consultoria. Você pega seu último extrato e para cada débito ali, cada coisa que está tirando, né, cada despesa, você faz 4 perguntas. A primeira... Anota aí, gente. Anota, olha, gente. Isso é algo a ser dica. anotado. Anota. Você está aí com as suas contas, está gastando demais, você viu? Agora você precisa fazer cortes na sua conta mensal. A Flavi vai te dar uma dica. 4 perguntas que você vai ter que colocar do lado para cada despesa no seu extrato. Então, você vai pegar o extrato do último mês e você vai fazer isso. Conta pra gente. 4 perguntas, anota aí. Primeira, é essencial? Essencial, você consegue viver sem, né? Essencial. Coisa de vida ou morte, é meu aluguel. Você não pode mudar, deixa essa despesa aí, que ela tem que estar aí. É essencial. Aí vem pra segunda. Pode trocar? Boa, porque quando você falou alugar, eu pensei, de repente um alugar mais barato. Não é? Marcela, você já pegou, é isso mesmo. É isso. Posso trocar? Eu posso reduzir? Às vezes eu reduzo. Às vezes, vamos ver como que está o valor de mercado. Às vezes caiu um pouco o valor de mercado, eu consigo alugar uma casa semelhante no mesmo preço. Por quê? Porque é volátil, né, o mercado imobiliário. Então você consegue, às vezes, conseguir um negócio melhor. E às vezes uma pessoa que está mudando e a casa dela tem um preço melhor que a sua. Então é isso, vamos lá, né? Então é possível. É essencial. Eu posso reduzir? Eu posso trocar? Eu posso controlar. Aí essa do controle é a mais importante. Porque às vezes é uma academia que está lá. Eu estou indo na academia? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a sua despesa de academia. Porque se você está indo, é essencial, meu filho. Você tem que cuidar da sua saúde. Porque se a gente não tivesse... 2 coisas que a gente tem que ter para longevidade. Saúde e finanças saudáveis. Né? As 2 coisas, saúde e finanças saudáveis. Porque chegar lá na frente sem condições financeiras é muito desafiador. Né? E chegar lá pra frente com condição financeira e sem saúde é muito desafiador também. E você tendo as 2 coisas, você vai poder cuidar da sua família, você vai ter os outros pilares em ordem. Então, do lado de cada conta, então gastei lá R$50. Nossa, no Brasil as academias são caras. R$100 de academia. Tem academia que é mais de R$500 lá. Meu Deus. Mas tá bom. É essencial. Posso trocar? Posso trocar? Posso reduzir? Reduzir. Eu tenho controle. O controle é o seguinte. Quando você fala do controle,
é algo que eu estou fazendo? Explica Às melhor vezes essa questão do coisas controle. no controle seria assim, coisas que você está fazendo só porque você merece. Entendeu? Tá. Eu posso controlar aqui, ó, meu gasto, um restaurante, pra gente ter no mês, a gente pega ali um orçamento. Eu tenho, sei lá, R$500, $500 para ir no restaurante por mês. Eu posso controlar isso? Eu posso, por exemplo, eu já tenho minha schedule de, vou 2 vezes no mês. Eu gostaria de ir toda semana, mas eu vou controlar? Vou ir só 2 vezes? Para que ela caiba dentro do orçamento. Então, uma despesa que não tem como só você riscar, porque às vezes é um momento que você tem de prazer com a sua família. Não estou falando aqui de cortar o cafezinho, mas eu estou falando de você controlar despesas que podem estar descontroladas. Elas podem estar, a roupa de academia mesmo estava, é importante ela comprar uma roupinha e tal, tá ali? Sim, coloca lá $200 nisso, não 800. Entendeu? Controla. Porque às vezes é necessário, por causa que faz bem para você, faz bem para sua saúde mental, né? A unha, nossa unha, que faz a gente. Mas, controle isso. Lembrando, a Flavi, elas são do CRI e elas lidam muito com mulheres empresárias. Que às vezes você fala assim, gente, que isso? $800 de academia. Então a gente está falando de pessoas com uma realidade diferente talvez da sua. Mas você pode pegar isso que ela está falando e se aplicar para a sua realidade. Talvez você não gaste R$800 de academia, mas você gasta todo mês, você está ali gastando R$100 com algo que você pode cortar, pode ser reduzido. Então, pegue aí o seu extrato mensal último e faça essas 4 perguntinhas. E aí você vai ver aquilo que você pode eliminar. Eu amei, eu vou fazer isso também com meu marido. Ai, socorro, ele vai ver tudo que eu gastei. E é legal que aqui nos Estados Unidos eles amam fazer dia, assim, que combina. Eu vou falar até em inglês aqui um termo. Aí fica Money Monday. Então você pega toda de segunda-feira, é o seu Money Monday. Aí você faz seu Money Monday. Legal. Financial Friday. O meu, eu percebi que eu tinha um dia que... É uma dica prática. Eu percebi que tinha um dia que a gente ficava meio sem fazer nada, que era no sábado à tarde. Eu não fazia nada, acabou meu carisma, que eu vou de carisma no sábado, a gente ficava meio ali de bobeira. Aí onde que eu coloquei o dia de mexer com as finanças? Nesse momento que você está de bobeira. Não precisa também tirar de uma hora que você pode ter frutos, né? Pode ter um retorno. Pega uma hora ali que você viu que você e seu marido deu ali um tempinho, aí você já coloca ali 1 horinha, 2 no início. Vai ser mais longo, né? Porque até você organizar. Depois, é só você olhar, checar a semana ali, vai ficando cada vez mais fácil. O início vai ser mais desafiador, mas depois fica muito mais fácil. E eu queria trazer também um ponto do seguinte, não vai ser simples, não vai ser, tudo pacífico. Sentei com meu marido para fazer aqui o nosso controle financeiro, para conquistar nossos sonhos, todos os 2 sorrindo, né, com a planilha aberta. Não, vai ser desafiador. E muitas vezes mexe com o nosso orgulho. Por quê? A gente quer proteger aquilo que a gente está fazendo. Se eu estou gastando com roupa, eu não quero que o meu marido chegue para mim e fale a verdade para mim. Olha, vamos dar uma reduzida? Não, eu quero continuar fazendo o que eu quero. Então, muitas vezes, é importante a gente também ter essa visão, né, do porquê que a gente está organizando e ser humilde, né, interceder, orar ao Senhor, falar, Pai, me ajuda aqui, nos ajude, né, coloque o Senhor nas suas finanças, porque é essencial para haver paz e para haver também a multiplicação, a prosperidade e a abundância que a gente está falando, né, porque se tudo é de Deus, Deus precisa também estar dentro das nossas finanças, nos dando sabedoria com o que a gente gasta. Então, é muito importante a gente incluir o Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer. A gente, antes de começar, a gente estava aqui conversando e algo que a gente sabe que acontece em muitos casamentos, eu queria que a Camila falasse um pouquinho sobre isso, é aquela coisa, o meu dinheiro, o seu dinheiro, que você falou, né? Eu estou gastando com as minhas roupas, o que ele vai se meter naquilo que eu quero fazer, nas minhas compras? E isso, como a gente falou também no começo, mais de 50 casamentos hoje, casos de divórcio, né? Mais de 50%, os motivos são financeiros. E a gente quer com isso também te ajudar, né? Porque talvez você esteja numa crise financeira, numa crise no seu casamento, justamente por questões financeiras. E aí, Camila, quando a gente fala dessa questão, meu dinheiro, eu trabalho, ele trabalha, muitas vezes a mulher ganha mais, isso é uma outra questão, ai. Isso é uma outra questão. Eu ganho mais, ele está ganhando menos, então quem manda no dinheiro sou eu. Como é que a gente administra aí essa questão, Camila? Conta pra gente.
Gente, Deus trabalha na gente em todo o tempo. E assim, eu acho que quando a gente abre espaço para Deus trabalhar em nós, é maravilhoso. Dói, mas é maravilhoso. Então a gente está falando sobre princípios aqui. A gente já falou sobre integridade, a gente já falou sobre generosidade, a gente já falou sobre organização. Eu quero trazer agora aqui, como a pastora Marcela falou, algo muito importante, que é o quê? O reino dividido, ele não prospera. Né? Então, assim, se o seu marido está olhando para uma direção e você está olhando para outra direção, não vai fluir, não tem jeito. Então, assim, é muito importante que a gente, como mulher, a gente se submeta à visão que Deus tem para o nosso casamento, para a nossa casa. Né? Então, se Deus está nos direcionando para algo, se Deus está direcionando o nosso marido para algo, a gente vai sentar junto, a gente vai orar. E se tiver que reduzir alguma coisa do que a gente está gastando, a gente precisa fazer, porque a gente primeiro se submete a Deus e depois a visão que Deus está confiando ao nosso marido. Então, a gente como mulher, é uma excelente oportunidade de Deus trabalhar no nosso orgulho, né, da gente permitir ser moldada. E as finanças, assim, é uma área essencial para isso. Então, sentar juntos, né, e entender que a gente está olhando na mesma direção. E fazer planos juntos, né? A gente alinhar, né, como eu estou falando, a visão e ter acordos, né? Isso é muito importante. Eu já vivi no casamento lá no início, quando os acordos ainda não estavam firmados, onde eu fiz um plano com o dinheiro e meu esposo fez outro plano com o mesmo dinheiro. Então, a gente tem que sentar junto e na época, assim, deu conflito, né? Porque cada um estava ganhando para uma direção. Então, é importante alinhar a visão. O reino dividido não prospera. É desse jeito. Eu já fiquei sabendo de casal que casa, eles dividem a geladeira, gente. Metade dessa comida é minha. Eita, talvez você aí em casa se identifique. Outra metade é minha. E como a Camila falou, você que está em casa, reino dividido não subsiste. Eu passei uma época, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, e que eu passei a ganhar mais do que o meu esposo. E isso eu sei que para o homem mexe, né? Mas eu nunca deixei com que ele se sentisse abaixo de mim por causa daquilo. Ele sempre administrou, eu ganhava, ele que administrava tudo, ele que dava, né? Olha, a visão, esse vai para isso. Eu sempre confiei. Então, apesar da gente ter passado por aquela fase, que existem momentos que acontecem, né? Não é o ideal que seja sempre assim, porque eu acredito muito que o homem ele precisa sim ser o provedor da sua casa e nós mulheres somos auxiliadoras. Né? Nós estamos ali para auxiliar os nossos esposos, não para sermos a provedora da nossa casa. Tipo, ela parou de trabalhar, a casa caiu. Não pode. Mas nós passamos um período, isso, alguns anos atrás. Só que eu sempre passei aquela visão, marido, você é o cabeça, você que toma conta. Então aquilo não fez com que ele se sentisse inferior. Com isso, a chave virou. E chega uma hora que vira. Ou chega uma hora que vocês dois juntos vão trabalhar juntos, vocês dois vão ganhar juntos. Vocês vão ter uma empresa juntos, vocês vão ter um negócio juntos. Então eu acho muito importante a gente manter essa questão da visão, da mulher entender que nós somos ali auxiliadoras, que ainda que por um período nós tenhamos o nosso salário maior, o cabeça continua sendo o marido, né? A gente criar esse respeito, ter essa submissão, porque, gente, é o caminho. Eu acredito que quando a gente entende os nossos papéis e a gente se coloca no nosso papel, eu vejo que muitas casas também têm se destruído por isso, né? A mulher tomou a frente e às vezes tem mulher que está ali há anos ganhando mais que o marido, sendo a provedora, e ela leva aquela carga que não é dela. Mas ela é tão controladora e tão dominadora. E eu quero que vocês falem um pouco também sobre isso, sobre essa questão da mulher querer dominar as finanças. E muitas vezes não querer deixar o marido assumir esse papel. Eu sempre falo, meu marido sempre fala, todo homem tem que entender de matemática. Ah, porque eu não sou bom de matemática, então vai fazer um curso, meu irmão. Porque o homem precisa saber de dinheiro. A mulher até passa, mas ela precisa ter o conhecimento, ajudar, né? Eu confesso que eu não sou boa nessa área. Mas como é que eu faço? Eu procuro não ser aquela mulher gastona. Então, toda vez, olha, marido, quando eu penso em comprar algo um pouco mais caro, eu pergunto, olha, eu estou pensando em comprar isso, o que você acha? Né? Essa semana mesmo, a nossa filha começou aula de música. E eu iludida achando que era só comprar uma flautinha lá no Amazon de $20, $30, estava resolvido. Que nada, eu tenho que pagar uma mensalidade
para ela ter um instrumento de verdade, porque é um instrumento bom. Instrumento bom é caro, mas é muito interessante que aqui nos Estados Unidos eles fazem um plano, enfim, que você pode pagar mensal. Aí eu falei, olha, marido, a gente vai ter que assumir uma parcela todo mês. Eu posso, tá tudo bem? Aí ele, com certeza, algo que a nossa filha quer. Mas entende, tudo aquilo que existe um compromisso mensal, existe às vezes algo que é um pouco mais caro, eu pergunto. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da mulher entender o seu papel, né? Ainda que ela entenda sobre finanças, ou talvez ela ganhe mais, da gente administrar isso dentro da nossa casa. É muito importante mesmo, sabe? Porque o marido vai dar essa visão, né? E é muito engraçado porque quando você pergunta para os maridos por quem você morreria, ele já estava pronto a morrer ali pela mulher, né? Aí quando pergunta para a mulher, aí a mulher fica, eu morreria pelos meus filhos. Né? Por quê? Porque o homem já tem a testosterona necessária. É deles isso. E a mulher que começa, né, a controlar tudo e fazer com que o marido vá para trás, por causa que a gente consegue encaixar o nosso marido onde a gente quiser. Se você quiser colocar ele numa caixa, você vai acabar fazendo. E aí ele vai sendo cada vez mais ali, né? E daqui a pouco você vai querer, não toma a postura, ele não vai. Mas às vezes... Isso aí, ele não vai e ela acaba indo. Acaba indo. Mas ele vai. Deus deu tudo para ele ir. Você tá aqui como apoiadora, incentivadora. Não, marido, peraí. Vamos fazer as contas juntos, então. Foi lindo o que você falou, né? De mesmo você ganhando mais, você tem o entendimento que esse dinheiro é nosso. E em cima disso, a palavra fala que é melhor ser dois do que um, né? E existe um estudo feito com tração de cavalos. E esse estudo fala assim, que pegou um cavalo ali, ele aguentava 3 toneladas de força de carregar. Aí colocou um outro cavalo que também aguentava 3 toneladas. Então, só que sozinhos eles aguentavam 3 toneladas. Quando colocaram eles juntos, qual que seria o resultado? Mais 3 mais 3, 6, né? Então eles iriam aguentar 6 toneladas. Só que não. Juntos eles aguentaram de 9 a 10 toneladas. Então o poder deles foi multiplicado, não foi somado. Foi 3 vezes 3. Então é isso que acontece quando nós temos o homem assumindo o papel dele, fazendo o melhor que ele pode. Ele está ganhando menos, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Entendeu? Muitas vezes a gente tem que também entender isso. Ele está fazendo o melhor que ele pode, está ganhando isso. A mulher, com o melhor que ela pode, está ganhando mais. Mas os dois realizando, os dois fazendo, os dois tendo propósito naquilo, os dois encontrando. E quando a gente coloca o nosso melhor, né, que é o princípio da excelência, mais um princípio aqui. Quando você faz o melhor, como se fosse para Deus, mas eu estou aqui varrendo o chão, mas você está fazendo como se fosse para Deus esse chão? Então você vê que Deus vai te colocar sobre muito. Então você vai ver propostas de negócio vindo para o seu marido, propostas de negócios vindo para vocês dois, empresas a serem abertas, caminhos que Deus vai traçando para a vida de vocês. Mas só que tem que estar realmente na excelência. O seu marido está ali de preguiça ou realmente a capacidade, porque Deus sabe a nossa capacidade, Ele está enxergando tudo. Então se for realmente Ele fazendo melhor, você fazendo melhor, você está ganhando mais, mas logo já se ajusta as coisas, logo abre uma oportunidade e os dois crescem juntos. Isso é muito maravilhoso. Você quer falar também, Camila? Sim, a gente viveu ao longo da nossa trajetória, a gente viveu um momento muito interessante nesse sentido de se submeter à visão, né? Meu esposo chegou e a gente estava no início de começar a investir na empresa. Quando você começa a investir na empresa com capital próprio, é desafiador, né? Mas Deus foi nos guiando, nos direcionando para aquela visão. E ele chegou para mim e falou, olha, a gente vai precisar trocar de carro por um carro mais barato. Na hora, meu coração se fechou. Como assim, gente? Meu Deus. Né? Internamente, eu falei, meu Deus, como assim? Mas naquele momento, fazia sentido. E quando as coisas estão alinhadas ao propósito de Deus, dá certo. E Deus, Ele parece que fica aguardando para ver como que a gente vai se posicionar diante daquela situação. Então, se eu tivesse embarreirado, colocado a minha vontade na frente, falado, olha, nós não vamos trocar por um carro mais barato, a gente vai manter essa parcela, a gente teria deixado de viver muitas coisas em Deus. Então é muito importante, eu sei que para a gente que é mulher é um pouco mais desafiador isso. A gente quer sempre impor a nossa vontade, o que a gente quer fazer, nas finanças inclusive, mas muitas vezes a gente perde bênçãos, a gente perde a abundância, a gente perde a multiplicação, porque a gente quebrou princípios. Então é muito importante a gente não se esquecer disso.
Maravilhoso. Gente, eu tô amando esse programa. Assim, eu tô aprendendo tanto. Eu acho não, tenho certeza. É um assunto tão necessário. Por isso eu quero incentivar você aí de casa, você compartilhar esse conteúdo, porque muitas mulheres podem estar fazendo tanta coisa errada e sofrendo nessa área, porque quebra muitos princípios, né? E tantos princípios. Eu queria que você falou sobre vários princípios, mas eu queria que, Flavi, eu sei que vocês têm alguns princípios no Gerações. Eu queria que, para que a pessoa que está aí em casa anotando, quais são os princípios? Todos os princípios, você não precisa falar, né? Explicar todos, mas para a pessoa saber esses princípios, ela precisa ter na vida dela para que ela tenha uma vida financeira saudável. Não precisa explicar tudo, porque a gente não vai ter nem tempo aqui. Apesar do assunto estar muito bom, mas eu queria que você enumerasse assim, os princípios para essa pessoa falar assim, poxa, isso daqui eu não faço. Meu Deus, são muitos princípios. E também assim, a experiência de você Então vamos lá, passar... os 5 principais. Maravilhoso. 5 principais princípios para você ter uma vida financeira saudável de acordo com a palavra. E eu vou falar, o curso de finanças, você precisa ir e passar pela experiência do curso de finanças. Porque eu até chamo assim, libertação financeira. A gente vê assim, a gente tem muitos testemunhos de pessoas que fizeram o curso de finanças e depois, Flávia, meu Deus, Deus abriu tanta porta para o meu marido. Ai, coisas que estavam bloqueadas, liberaram tudo. Porque aprenderam os princípios, né? E eu vou falar aqui eu até falei assim, ó, vamos fazer um bate-volta, eu falo um, você fala outro. Porque, e você vê assim, que os empresários que prosperaram, eles usaram também desse princípio. Quando você vai ver ali, olha só, excelência. Olha só, nossa. Quando a Walgreens ela foi fundada, existia uma outra farmácia, porque as duas eram tipo assim, farmácias ali naquela cidade. A Walgreens estourou e virou uma farmácia que cobre os Estados Unidos inteiro. A Erickson, que era uma farmácia do outro lado da rua, continua lá até hoje. Por quê? Você vê princípios, você vê que você entra ali, tem uma excelência, você vê ali a organização, você vê os princípios que levaram, né? E até tem esse livro, né, do Jim Collins, que Empresas Feitas para Vencer, que fala sobre isso, né, nessa área de empreendedorismo, fala de princípios. Ele estudou algumas empresas que explodiram e viram que usou princípios. Então, os princípios estão na base de todos os sucessos, né? Então, um deles, eu vou começar com mordomia, que eu acho que é o mais importante, que é entender que tudo é do Senhor e que eu estou aqui para administrar os recursos dele. Se você tem uma empresa, vamos colocar aqui, você ia contratar o administrador que rouba, que ele faz corpo mole, é preguiçoso, aquele administrador que tira vantagem. Tira vantagem, o tempo todo tirando vantagem, que não vê valor nos outros. Então, administrar é você reconhecer que todos nós somos diferentes e nós fomos criados para propósitos diferentes. Então, colocar a pessoa certa na posição certa, você entender que a pessoa é diferente, parar com esse negócio de competição, inferioridade, complexo. Entender quem você é, identidade. Então, a mordomia tem a ver com isso. Você é o administrador das riquezas eternas. Então, o que Deus coloca na sua mão é para você multiplicar. Ele é o investidor, ele quer o retorno do investimento que ele faz em você. E quanto investimento você já recebeu aí? Olha só, é da sua igreja investindo em você, trazendo uma pregação, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. É esse vídeo te dando ferramentas práticas para cuidar da sua finança. Então você está recebendo investimentos de Deus. E agora, o que você vai fazer com isso? Como você vai aplicar na sua vida? As pessoas que você vai influenciar a ter uma vida financeira melhor. Então, mordomia é uma coisa muito importante na Bíblia o tempo todo. Porque você vai entregar os seus bens para as pessoas, alguém para administrar seu bem, um mordomo na sua casa. Você espera dele o quê? O melhor que ele vai fazer, como se fosse para ele. Então, a mordomia tem a ver, fazer como se fosse para Deus. Essa mordomia, eu acho que é um dos princípios muito importantes. O princípio que eu gostaria de compartilhar é o da fidelidade, né? Os dízimos e ofertas. A palavra de Deus, ela fala que... Eu ia estar aqui pensando. A gente precisa, no final, falar dos dízimos e ofertas que são fundamentais. A nossa base. Perfeito. Né? Dízimos e ofertas. Por quê? A própria palavra nos promete, nos assegura, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na sua casa. Então, quando você cumpre os princípios, como a gente está falando aqui, Deus é fiel para cumprir também as promessas que Ele fez sobre a sua vida. Então, dízimos e ofertas é inegociável. Não tem a desculpa do Deus vai entender que eu tenho que pagar meu aluguel. Não existe isso.
Dízimos e ofertas é inegociável. Não tem como prosperar quebrando esse princípio. Gente, 90% é mais do que 100 para Deus. Então, 90 é muito mais quando você coloca, né? Quando você entrega realmente os dízimos e ofertas. Próximo princípio. Próximo princípio, excelência. Essa excelência, fazer tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Não fazer coisa de qualquer jeito, sabe? Porque tem muita gente que é assim, né? Vai fazer os negócios de qualquer jeito. Não. Até a planilha, de qualquer jeito, né? Não, senta, pega uma hora para fazer planilha. Faça como se fosse para Deus mesmo. Olha, Deus, isso aqui é um culto a Ti. Estou fazendo aqui, cuidando do que é Teu, as riquezas que o Senhor confiou na minha mão. Né? Então, excelência é um princípio que vai te fazer sentar nas mesas que só Deus pode te colocar mesmo. Excelência. E o próximo princípio é o crescer e contribuir. A Camila Vieira e o Paulo Vieira falam muito sobre isso. Né? Que é sobre, à medida que você cresce, que Deus te abençoa, que você prospera, você deve também contribuir com quem está do seu lado. Então, como a gente falou lá no início, se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Não vai faltar. Se você estiver obedecendo à voz do Espírito, Ele vai cuidar de todas as coisas. Não vai faltar. E mais um para a gente finalizar. São bastante. São muitos, acho que tem os favoritos, né? Eu vou falar aqui um princípio, então. Eu vou falar organização e disciplina, sabe? Eu acho que disciplina é o que faz a gente chegar até onde a gente quer chegar. É você, mesmo muitas vezes você... porque o que acontece? Quando você vai uma vez na academia, você vai ganhar o quê? Dor. Você vai ver que não mudou nada um dia. Então, é um princípio de longo prazo. É o princípio de você continuar na academia. Um dia não vai mudar a sua vida. Mas se você faz aquilo pelo tempo necessário, na intensidade necessária, o quanto custar, fazer o quanto custar e continuar fazendo, você vai ter o retorno daquilo. Quando você vai, depois de um ano fazendo academia todo dia, você vai ver que você vai chegar num lugar absurdo. 6 meses já vai fazer diferença na academia. Nas finanças, também. 3 meses. Olha, e faz o seguinte. Faz um corte de facão. Não fica pensando no passado, não. Até ontem foi daquele jeito. Mas hoje, você está vendo esse programa, você assuma o controle das suas finanças hoje. Faz a partir de hoje. Não fica olhando o passado, não, porque às vezes desestimula. Mas você olhar a partir de hoje. Eu vou ser disciplinado, eu vou ser um bom administrador, eu vou fazer tudo com excelência, eu vou cuidar das minhas planilhas, eu vou fazer as planilhas, eu vou controlar meus gastos. Se você faz isso a partir de hoje, você vai usar com disciplina na sua área financeira, você vai ver como Deus vai abençoar, porque você faz o possível e Ele vai fazer o impossível, que é te dar mais uma fonte de renda, te colocar com pessoas que podem mudar a sua vida. Então você faz a sua parte, que Deus está querendo fazer a parte dele, mas você não faz a sua, aí é difícil. Exatamente. Entender, né, que o dinheiro, ele não é o seu Senhor. Porque acho que as pessoas têm sido muito dirigidas pelo dinheiro. Tem pessoas que falam assim, a gente pergunta, você quer ter um filho? Ai, não, mas um filho é muito caro. Aí eu te pergunto, quem é o seu Senhor? É Deus ou é o dinheiro? Porque se eu decido deixar de ter um filho por questões financeiras, eu estou falando que o dinheiro está dominando a minha vida. Ele está decidindo as minhas decisões, decidindo o meu futuro. Por isso quando a gente fala, né, cuidado, né, quem você serve, Deus ou Mamon? Que as pessoas, não, é Deus. Mas quando a gente deixa o dinheiro decidir a nossa vida, imagina, eu não vou ter uma família maior porque, é muito caro. Às vezes Deus coloca algo no seu coração, não, mas o dinheiro, não. Você tem que deixar o Senhor ser o Senhor da sua vida, Deus ser o Senhor da sua vida. Nós não somos aqueles que somos dirigidos pelo dinheiro. Nós deixamos que o dinheiro seja dirigido pelo nosso Senhor. E é Ele que vai fazer, é Ele que é o Todo-Poderoso. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito, gente. Esse programa está muito gostoso. Eu amei de verdade conversar com vocês. Quero agradecer, Flávia e Camila. Eu quero que vocês deixem aí uma palavra final para essa mulher que está nos assistindo e que eu tenho certeza, olha, o programa vai ficar gravado. Se você precisar, volta, ouça de novo, porque foram muitas dicas boas. Mas eu quero que vocês deixem agora uma palavra final para essas mulheres em casa. Gente, eu quero agradecer estar aqui. E a minha palavra para você é: confia no Senhor. A fé,
Olha, eu vou te falar. A fé, o princípio da fé, eu tinha que ter falado esse princípio primeiro. Porque a fé, ela pode fazer o que a força do seu braço não pode fazer. E Deus, Ele tem o poder de acrescentar riquezas na sua vida que não vem com dores. Porque a riqueza do nosso braço, muitas vezes vem com muitas dores. Vem com um tempo que a gente tem que abster da família para trabalho. Vem com muitas dores. Mas as riquezas eternas, elas vêm sem dores. Então, eu quero te falar, tenha fé em Deus, tenha fé do tipo de Deus, porque todas as coisas serão possíveis. As suas finanças, começa a falar com elas, começa a conversar com as suas finanças. Finanças, você é abundante. Fala o seu nome no espelho. Flávio, você é abundante, você é generosa. Porque a alma generosa prospera. Então começa a declarar a sua fé em palavras na sua área financeira. Olha para aquilo que está perdido. Olha para aquilo que você já não vê jeito. Olha, minha empresa está a ponto de falir. Para de falar o que você vê. E começa a falar o que Deus vê. É a fonte da sua provisão. É a fonte de provisão para a casa do Senhor. Então começa a declarar: Senhor, levanta a minha empresa é uma empresa que é do Senhor. A minha empresa é a empresa que ela gera receita para o reino de Deus. A minha empresa, ela é canal de bênção para tantas famílias que vivem por causa da minha empresa. O meu trabalho, Senhor, olha, às vezes você está a ponto de ser demitido. O meu trabalho, Senhor, não, eu vou aplicar aqui o princípio da excelência, eu não vou ser demitido, não. Papai, eu sou a melhor funcionária desse lugar. Eu vou ser promovida. Começa a ativar fé nas suas finanças. Meu marido, ele é cabeça. Meu marido, ele vai prosperar. Começa a colocar palavras de fé na sua casa. Essa é a minha palavra final para você. Que Deus te abençoe, prospere a sua vida, te dê muita paz em nome de Jesus. Maravilhoso, Amém. Camila. Olha, a gente falou muita coisa aqui, né? E às vezes você está aí do outro lado pensando: meu Deus, e agora? Eu tenho tanta coisa para colocar em ordem. Mas eu quero te dizer que se você está aqui assistindo esse podcast hoje, é porque Deus quer fazer algo novo aí na sua vida, nessa área específica. E às vezes você pensa: mas eu não sou tão boa com números, né? Mas senta com seu esposo, né? Organiza. Ou busca ajuda de alguma forma, com alguma pessoa que pode te ajudar. E lembre-se, em Deus não há falta, né? Nós servimos um Deus todo-poderoso, como a Flávia falou do princípio da fé. Em Deus não há falta. Deus vai te capacitar e Deus vai levar, assim, a sua vida financeira para o próximo nível, para outros níveis, alinhados ao que Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Amém, gente. Que alegria. Eu quero te falar, você aí de casa, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vão sendo acrescentadas. Eu acho que a gente está vivendo num tempo onde as pessoas estão correndo muito atrás do dinheiro e muitas vezes deixando as coisas do reino. Mas saiba que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor, Ele vai trazer prosperidade sobre a sua vida, porque você entendeu. Porque tudo isso que nós recebemos, né? Deus está dando prosperidade, avanço, é para que o reino dele avance. Eu vejo que muitas pessoas pensam assim: não, mas eu já tenho meu dinheirinho, eu já pago as minhas continhas. Mas não é só sobre as suas contas, sobre a sua casa, é sobre o reino. Existem tantas pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida. Por isso, queira sim prosperar. E saiba que quanto mais você ganhar, mais vidas você vai poder abençoar. E quando a gente tem essa mente, Deus fala: achei alguém que eu posso abençoar. Achei alguém que eu posso prosperar. Porque Ele entendeu que todas as finanças dele não é só para ela. É para abençoar outras pessoas também. Então que Deus te abençoe muito. Que realmente você, mulher, possa ter se sentido inspirada por essas mulheres maravilhosas. Lembrando que nós temos o nosso Instagram, Lagoinha Inspire. Lá a gente compartilha muitos vídeos. A gente deixa vocês saberem das próximas convidadas. E a gente te espera na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Tem um Inspire para você.